Ô, diretoria, vamos botar os quadros aqui pra ver se ele vai fugir do palco. Eu não sei não, eu tô achando que ele vai encarar. Vamos lá, minha diretoria, vamos ver o que tem aí. Dória ou Eduardo Paes? Eita ferro. Isso aí. Pô. Eu vou ser bairrista. Vou no Paes só porque ele é do Rio. Não, porque a resenha com ele é 1 milhão de vezes. Boa, é verdade. Imagina, a resenha. Tomar um chopp com o Eduardo Paes ou com o Dória. Pô, não dá. Eu confesso, eu conheço o Eduardo Paes. Nunca tive conversando com o Dória, já tive algum evento com ele, mas nunca conversei. Então, também nisso eu vou... E aí, meu amigo? E aí, Lula ou Bolsonaro? Se estivesse hoje no segundo turno aí da vida e você tivesse que votar? Difícil essa foto do Bolsonaro não ajuda em nada ele, né? Preciso mudar essa foto. O Lula tá tudo bonito. Tá sorridente. Né? Porra, o Bolsonaro mas tá com a faz cara pra divulgar as pessoas. Mas aí eu não tenho muita dúvida que com certeza Lula não é. Né? Né? Eu preferia ter um segundo turno com o Felipe Dávila e prefiro ter ainda, tá? Eu vou trabalhar por isso. Quem sabe? Mas, quem sabe. Né? Mas entre esses dois é Bolsonaro. Tem jeito. Não. Próximo. O que é mais perigoso para você pro Rio de Janeiro? Aqui tem a imagem do bicheiro, aqui tem a imagem representada pelo meu amigo Sandro Rocha de um miliciano. Que evidentemente Sandrinho não é miliciano, pelo amor de Deus. Não. Meu amigo, meu irmão. Mas virou o grande miliciano do Brasil, o Rocha, né? Que aliás o nome dele é Rocha e ele é o Rocha no Tropa de Elite. O que você acha mais nocivo pro Rio de Janeiro? Acho que mais nocivo é o miliciano. Até porque ali tem o Castor de Andrade comemorando o título da minha mocidade. Se você achasse mais nocivo, eu ia achar um absurdo. Acho que... Até pelo histórico, né? Você vê como o bicheiro, ele péssimo, acho que ele alimentou muita coisa, mas ele não avançou em algumas coisas como o miliciano está avançando. Né? Ele manteve uma certa... Isso. É porque tinha os caras que eram os donos, que eram os grandes, né? Que tomavam. Tráfico ou milícia, o que é pior pro Rio de Janeiro? Milícia. Milícia é pior que tráfico? É por conta da organização. Entendi. A milícia é muito organizada. A milícia é crime organizado, o tráfico é crime no Rio, tá? Desorganizado, até porque tem várias facções. Tá. O que é um problema, porque isso faz a guerra de facção acabar matando gente e tudo mais, mas por outro eles não conseguem ocupar espaço tanto na política quanto na economia real como a milícia está ocupando. Entendi. Então eu acho que assim, pensando no futuro do Rio, o tráfico é aquela coisa, tá ali, está ocupando território, é uma droga para quem mora lá, é muito ruim, é péssimo, alimenta violência e tudo mais. Mas eles não cresceram tanto e tão rápido como a milícia está fazendo hoje. É perigoso, tá? A milícia, inclusive se a gente deixar, ela vai ocupar até o espaço do tráfico. E mais outros territórios que não. Muito provavelmente. É um passo fácil de ser dado. A partir do momento que você tem o controle, é um passo fácil de ser dado. Que loucura. Próximo. Moro ou Bolsonaro? Se fosse sair, você ia no Moro? Moro. Ia? Acho que ele errou muito. Principalmente na saída dele. Agora ele errou mais ainda quando ele foi pro Podemos e no último minuto ele caiu fora. E tá se embananando desde que ele deixou de ser juiz, né? Acho que ele se perdeu muito nisso. Mas assim, eu reconheço muito o trabalho dele na Lava Jato. Inclusive assim, Bolsonaro não existiria se não fosse o Moro. Né? Provavelmente. E se não fosse o Lula. Tá? Aliás, nós temos um cenário hoje que eu acho muito engraçado de falar assim, mas o Lula preso ou o Bolsonaro fora da eleição. Eu falo, querido, não tem ninguém mais feliz do que o Lula e o Bolsonaro com os dois estarem claro. Um sustenta o outro. A minha tese é que a única esperança mais factível, né, sem nada acontecer, de um dos dois não serem eleitos, é o Lula desistindo. Sim. Aí eu acho que tem a chance da terceira via entrar. Você acha que o Lula desistiria? Uhum. Eu acho, não estou dizendo que ele vai desistir. Mas assim, se eu tivesse que apostar R$1 para ganhar 100 milhões, seria essa a minha aposta, que ele desiste. Porque quando ele perceber que o Bolsonaro passou ele na pesquisa, por exemplo. Ou seja, isso já aconteceu esse final de semana, né? A última pesquisa houve já um empate, né? O Lula está na frente em alguns lugares ainda. Mas tá que saiu esse final de semana que mostrava que tinha um empate técnico, alguma pesquisa, alguma coisa assim? Que eu acho que é o primeiro sinal de que... Eita! Pesquisa de tendência, né? Botou que havia um empate e tal. Você acha que o Lula pode... E se o Bolsonaro chegar perto da eleição e perceber que ele vai perder para o Lula, você acha que ele sai? Acho que pode ser também, mas eu vejo esse cenário menos provável hoje. Né? Mas eu acho que também tem grande chance. Acho que nenhum dos dois quer perder a eleição. O Lula não tem ninguém para indicar do PT com um nome forte hoje, né? Nem o Bolsonaro, né? Nem o Bolsonaro. E aí você banana a eleição inteira. Mas às vezes você sacrifica a eleição para
para vir com mais força na próxima. Tem muito isso. Próximo. Não o Lula, né? Mas outro nome. Sim, né? sim. Você é a favor do passaporte da vacina? Não. Não. Próximo. Acho que... Bom. Não, pode falar. Não, assim, acho que não faz sentido. Hoje você está cobrando isso, né? Ainda mais, quer dizer, acabou, né, aqui no Rio, né? Mas eu sou contra. Nunca teve, né? É. Vamos falar a real. Tem um lado dessa questão da pandemia que a gente tem aí 50% da população que vive em lugares que são comandados pelo poder paralelo, tráfico ou milícia. Aí você vai falar para a população que não, tem que ter passaporte aonde? É só na Zona Sul do Rio? É no Vila de Mal. É só no Vila de Mal? É no Vila de Mal. Exatamente. O passaporte só existiu no Vila. Sei. Eu entreguei meu passaporte apenas no Vila de Mal para entrar no cinema. Nenhum outro lugar. Eu entreguei também lá em Botafogo para entrar no cinema. Bom, talvez os cinemas. O Outback também pediu. Agora, lugar privado querer cobrar, não tem problema. Ok. Como também não querer. Como não querer, O que eu sou contra é a imposição governamental para isso. Imagina o caso da vacina, a obrigatoriedade da vacina. Você Não, é a isso favor? eu contra. Isso aí já me manifestei publicamente. Totalmente contra. Sou totalmente favorável à vacina. Eu também. Totalmente. Me vacinei. Acho que todo mundo tem que se vacinar e tal. Mas obrigatoriedade. Agora, a obrigatoriedade não, jamais. De nada, né? De nada. Acho. Só de cumprir a lei no sentido de não roubar, não matar, não roubar a propriedade privada, né, e tal. Não roubar respirador. Superfaturar respirador na pandemia. Isso aí ajuda bem, seus filhos da puta. O cara tem que ser muito escroto pra fazer isso, né? Puta que pariu, né? Cara, ainda mais na pandemia, a pessoa não tá respirando, ela tá morrendo ali. Não, vamos entregar um dinheiro. Caralho, meu irmão. Ô, Rica, você ser corrupto já é absurdo, como a gente falou. Você ser corrupto no meio de uma pandemia... Caraca, irmão. É Você escrúpulo não vai zero, nem pro né? purgatório, né? Você vai direto pro inferno. Eu juro, às vezes acho que eu sou muito iludido com essas coisas. Cadê eu olhar e falar, não, isso aqui o cara não faria. Isso aqui é muito over, né? Isso é tipo pedofilia. Porra, você vai num nível que não, aqui não é possível. Agora, a gente apresentou um projeto para aumentar a pena em caso de corrupção durante a pandemia, porque a gente aprovou na Câmara, no Congresso, um projeto que simplificava as compras públicas durante a pandemia, para ter agilidade para comprar remédio, comprar vacina, comprar respirador e tudo mais. E aí a gente queria que, tá bom, vamos simplificar, mas se o cara fizer besteira, a pena é maior. Não foi aprovado até hoje. Ah, não foi aprovado? Interessante, né? Entendeu? É um puta sacanagem. Esse país é foda. Vamos lá, vai, próximo. Se você tivesse que votar no PSOL ou no PT? Caramba, hein? Essa aqui é uma dificuldade terrível, essa pergunta aqui. Olha só, eu acho o pessoal mais radical nos seus princípios e valores, né? Desalinhados com meus princípios e valores. O PT é um pouco mais flexível em algumas coisas. Porém, o pessoal é um pouco mais limpinho do ponto de vista da corrupção. A gente vota junto com o pessoal às vezes, quando é sobre transparência, essas coisas. E como para mim isso é muito mais caro, muito mais relevante, eu preferia ter um cara do PSOL, que eu discordo totalmente, mas que seja honesto, do que um Lula, por exemplo, fazendo algum cargo público. Então eu vou escolher o pessoal pela questão da honestidade, que eu acho que é mais relevante às vezes do que ideologia política. Faz sentido. Próximo. Rio de Janeiro ou Paris? Sem dúvida Rio de Janeiro. Tá né? bom, Pô, né? daí não tem nem Já dúvida. tava puto aqui. Próximo. Tá. Apesar dos problemas que a gente tem, né? Não, puta. Eu escrevi um texto esse dia, eu fiz 10 anos no Rio de Janeiro, eu fiz um texto falando sobre isso. Eu li o seu dos 365 dias. Então, agora eu atualizei essa semana com 10 anos. Eu peguei aquele texto e atualizei e falei, bom, gente, agora eu vou escrever sobre os 10 anos que eu passei aqui. Passa rápido. E aí, hein? puta, muito Eu lembro como se fosse ontem dos 365. É que esse texto roda com assinaturas de tanta gente que eu... Não, mas eu li o original. Você leu o original comigo. E aí agora eu escrevi dos 10 anos e eu encerro falando isso. Eu falo assim, cara, de todas essas merdas que eu falei aqui do Rio, se essa cidade aqui tivesse segurança, com todos os outros problemas continuando, sim, mas ninguém ia para outro lugar no mundo nas férias. E se a gente tivesse segurança, os outros problemas iam começar a se resolver. Exatamente. Não. Se o Rio de Janeiro parar de bater palma para bandido, achar maneiro, conviver, e o cara... Se tivesse uma polícia porra, aqui não tem conversa, agora acabou. Puta que pariu, irmão. Isso aqui é ser... Esquece. Não tem nada mais bonito que isso aqui. Tem que diminuir o fluxo de pessoas que queiram... Tudo na vida, né, na empresa, na família, na educação do filho, você tem duas formas de você convencer alguém a fazer alguma coisa. Né? Uma coisa é a punição. A outra coisa é o estímulo, o incentivo. Ou seja, que você está dando para aquela pessoa fazer algo que você quer. Numa empresa é isso. A punição é o quê? O cara vai ser mandado embora, o cara não vai ter aumento.
né? O estímulo é o quê? Incentivo. É você dar uma promoção pro cara, você dar um bônus no final do ano, dar um brinde, uma viagem e tudo mais. Isso vale para tudo. Então, não é só a punição, é por isso que eu estou falando. O crime, ele não é só você ir atrás do criminoso, tem que ter isso, tá? Tem que ter polícia forte, tem que ter tudo isso. Mas você também tem que ter o estímulo para o cara não querer ir para o crime. Sim, sim. Como é que você faz isso? Encarece o sistema para ele. Né? Tanto indo atrás do dinheiro, né? Fazendo com que o cara não seja tão fácil entrar com mercadoria, tanto droga quanto arma no Rio de Janeiro. Quando você começa a fazer isso, começa a falar, pô, peraí, tá muito caro ser bandido. Exatamente. E se eu for o jovem, então, que está começando, se ele falar, pô, peraí, eu tenho aqui uma formação legal, que eu posso ir trabalhar sem levar tiro, sem morrer com 20 e poucos anos, para que eu vou virar bandido? Não, e hoje a quantidade de bandidos que você vê andando de iate em Angra, você fala assim, porra, é maneiro ser bandido, porque, caralho, isso é para pouco. Palhaçada. Isso é para pouco. Esse é o bandido que ganha dinheiro com lavagem de dinheiro. Com lavagem não, né? Através da lavagem de dinheiro. E é isso que a gente vai atrás, desse bandido aí. Porque, puta que... Quando ele começa a fazer isso, ele começa a ter menos interesse. Eu falo nesse texto, inclusive, eu falo que no Rio de Janeiro tem uma coisa bizarra, que não acontece em lugar nenhum do Brasil que eu conheça. Você senta num restaurante com a sua família e na mesa ao lado você fala assim, aquele fulano é um miliciano, aquele fulano ali é um... Caralho, o cara tá no mesmo restaurante que eu, livremente, aí já é escravo. Porra, é um chute na tua cara, entendeu? Mas aqui é normal isso. Não. Loucura. Tem mais aí? E essa aí é difícil, hein? Witzel ou Pezão? Dá pra botar a cara ali, né? Olha, eu vou falar o seguinte, eu acho que o Witzel tinha uma coisa que dá pra salvar no Witzel. Ele até começou bem com alguns secretários bons, fazendo algumas coisas. Eu acho que ele foi meio que... O problema maior dele é que ele era muito megalomaníaco. Pelo jeito. Ele queria ser presidente da República e se enrolou. Sim, mas queria uma semana. Uma semana. Caralho. Mas eu acho que eu prefiro um maluco que nem ele do que um cara que estava no esquema já há muito tempo. Né? Então, não sei. Mas tem gente que gosta do Pezão que eu conheço, que fala bem dele. Eu não conheci tão de perto e tudo mais, é difícil. É difícil falar. Bota o último quadrinho aí pra ver. Paulo, agora o negócio é o seguinte, eu vou botar uma pessoa na tela e você dá uma nota de 0 a 10 pra ela. Tá bom. Vamos ver se... Marcelo Adnet. Como comediante, como tudo, ele tem se metido bastante em política, né? Pois é, que eu já não gosto tanto. Como comediante, eu daria uma nota 9, 8 pra ele, gosto muito. Na política, uns 3, 4, na média 7. Na média, tá bom. 7. Próximo, Jair Bolsonaro. 6. 6? Acho que é. Próximo. Ele... E o Boulos? Boulos, 0. 0? Próximo. Castor de Andrade. 0 também. 0? Próximo. Ciro Gomes. 4. 3. 4. 4 ou 3? 4. 4. Próximo. Sabe por que 4? Ele fala muito bem. Muito. Ele é um bom comunicador. Muito. Então, o 4 é por conta disso, que ele é muito bom. Não, ele veio aqui, ele foi super simpático comigo, não tenho um pra falar. Não, ele é simpático. Super educado. Quer dizer, não com mas quem ele não, se xingar ele fica bom. Mas ele quase, ele queria me convencer de que eu era de esquerda. Eu falei, não sou. Ele falou, não, eu vou te provar. Eu falei, não vai, não. Eu acho que nem ele é de esquerda, ele foi pra essa linha. Porque... Mas ele fala bem pra caralho, ele quase te convence. Se ele por quisesse me convencer, ele quisesse falar, se o Pelé não jogou nada, eu ia chegar um momento que ia falar, ih, será? E falam isso do Cabral, por exemplo, né? Que era garotinho, fala. Caramba. Isso assim, o 4 é por isso também, tá? Você é do Rio, mas eu acho que você deve ter lembrado. Nunca ninguém falou melhor que o Maluf. Aquilo era um gênio. Aquilo ali, quando abria a boca, irmão. E entra assim, quando eu, por exemplo, eu acho Bolsonaro, Lula, Ciro, esses caras, assim, você tem o mérito de ser um cara que é bom comunicador, de chegar, né? Exato, Isso que, o Boulos eu já dei 0, mas se for pensar nesse sentido, até ele merecia um 1 ou 2 ali. Porque... Vamos próximo. O Datena. Tem pouco para falar sobre ele, assim, como... Quase veio o candidato. Vai vir, né, candidato? Ao Senado, acho que em São Paulo. Senado, que ele vem para presidente. Caraca. Não sei, eu vou dar um 7 para ele por desconhecimento. Porque, assim, eu conheço ele como comunicador. Na TV, ótimo, o que ele faz é ótimo. Mas eu não assisto muito também, então... A Band é mais São Paulo mesmo, né? Bem mais focada lá, né? Próximo. João Dória.
Cara, eu vou dar uma nota 5 para ele. Acho que o governo dele não é tão ruim quanto muita gente fala. Ele errou muito na comunicação, na forma de fazer as coisas, e também na pandemia, o que o Bolsonaro errou para um lado, ele errou para o outro, usou isso de forma sensacionalista também. A overdose do showman incomoda, né? Tipo, incomoda. Para aí, cara. Porra, Porque assim, o governo dele é o caso também do Bolsonaro, na minha opinião. Ele tem bons ministros, né? Não é um governo tão ruim em alguns temas, em outros ele é péssimo. Né? O Dória é a mesma coisa. Então, assim, acho que tem lado muito ruim em algumas coisas, outros em outros. Eu acompanho mais de perto o trabalho do Bolsonaro do que do Dória. Então, até também um pouco como da Atena, é um pouco mais difícil de falar de cara, né? Mas acho que 5. Próximo. Marcelo Freixo. Vamos lá, vou dar 1 para ele. Mas tu conhece ele? Conheço. Todo mundo fala que ele é gente boa pra caralho. Como... É gente boa, no trato é gente boa. Né? É. Só as ideias que não batem. Pois é, mas como essas ideias para mim são E ele é flamenguista, perigosas, aí também mais um motivo. Não é problema. Não, assim, como ele é muito simpático comigo, tem uma relação muito cordial lá na Câmara. Por conta disso que eu dei até o 1 para ele. As ideias batem 0. 0. Próximo. Assim, eu confesso que ele é um cara que eu ainda não consegui entender se ele tem boa intenção ou não. Né? Porque eu não consigo entender o que ele defende. Eu acho que esse é um problema de parte da esquerda, que eu acho assim, tem uma parte da esquerda que eu vejo no olhar que a pessoa acredita no que está falando. Muito. E eu acho isso legítimo. Então, assim, discordo e tal, mas tem uns caras que estão há mais tempo, que são inteligentes, que estudam os temas e tudo mais, que eu acho que não acreditam no que defende. Defende por um outro objetivo. Isso me incomoda muito. E ele é um cara que eu acho que defende o que não acredita por questões políticas. Assim, e outra coisa também que me incomoda muito. O cara vai falar o quê? Eu combato a corrupção, eu combato a milícia, eu combato não sei o quê, e tá lá abraçado com o Lula. Então, aí ele se quebra todo. Entendeu? Eu já falei isso pra ele, tá? Já falei isso pra ele. Eu tenho essa mesma coisa. O Freixo isso, o Freixo aquilo, o Freixo é um cara legal, o Freixo... Tá bom, então vamos supor que ele seja, porque né, eu não conheci pessoalmente, deve ser um cara legal, beleza. Porque combate, tá bom, então o Freixo é um cara limpo. Aí ele sobe no palanque com o Lula condenado, eu falo, não, cara, mas aí você não é um cara, você tá... Aí a política é mais importante do que o princípio. Exatamente. E o pessoal tem isso, né, que me incomoda. Eu falei já pra ele, já falei para o pessoal vocês perderam a oportunidade de ser uma nova esquerda. Sim, se vocês tivessem peitado o PT, eles se abraçaram. Peita em algumas pautas, na votação de vez em quando eles votam não, mas tem que peitar na corrupção. Pô. Exato. Ali eu concordo inteiramente com você. Eu nunca olhei pro PSOL, pra mim nunca sempre foi... Aí na hora que ele deu aquela crescidinha, na hora que chegou o negócio do PT, eu falei assim, é agora. É agora que... Aí eles foram lá e abraçaram o amigo, aí fica com esse rótulo de ser o cachorrinho do PT, Exato. Mas é um rótulo merecido, foram lá abraçar os caras. E o Gabriel Monteiro, hein? Coitado, assim, eu não sei, coitado... Não dá pra saber, né, o que é mas, nesse momento. Assim, eu acho bem ruim, tudo que estão acusando ele, que tá bem... Tem muita coisa que não dá pra discutir muito, que tá no vídeo, né, tá lá bem disposto. Não tô entrando no mérito dos interesses por trás, né, mas assim, acho que... Porque... deixa eu ver se você pensa a mesma coisa que eu. A avalanche veio numa hora muito oportuna, né? É isso. E ao mesmo tempo, né? Agora, isso não exclui o fato... Claro, que tá ali. Que tá ali, né? Então, acho que nesse ponto... E eu tenho outro lado também que eu acho muito ruim no que ele fez. Eu acho que ele tem um lado bom de comunicar bem. Sim. E saber atrair a população para a política, que eu acho que é... E algumas coisas que ele fiscalizou foram ótimas, ele ter denunciado e tal. Mas tem coisa ali que atrapalha, inclusive, o trabalho dos demais vereadores, deputados e tudo mais, o bom trabalho. Não estou falando do trabalho de quem não quer. Às vezes eu pego um táxi, um Uber, alguma coisa. Agora não, depois da confusão toda, mas antes, o Gabriel Monteiro é muito bom, né? Não sei o que e tal. Só que assim, a forma dele fiscalizar não gera resultado. Entendeu? Não gera resultado. A forma que ele fazia. Gera mídia, gera clique no YouTube, like, view e tudo mais, mas não gera resultado prático. Então, isso também é uma forma de você diminuir um pouco a política nesse sentido. Ao invés de você estar valorizando o cara, por exemplo, o Pedro Duarte, que é o vereador do Novo aqui no Rio. Cara, o cara faz uma fiscalização impressionante, mas sem fazer esse estardalhaço que o Gabriel fazia. Só que as pessoas falam, não, o Gabriel é que faz. O que deu de resultado? Nenhum, quase nada. Teve uma, sim, que tem que valorizar, aquela que foi talvez o início do fim dele, que foi aquela gravação que ele fez de denúncia e tal. Do carro velho, né? Do carro, do reboque, reboque, né? Do reboque,
do reboque, né? Ali talvez ele tenha feito alguma Ele me coisa. contou coisas aqui de que quando ele começou a mexer com outros setores, de nego mandar matar, oferecer milhões pra matar ele e tal, não sei. Tanto que ele veio aqui, tinha o quê? 4 seguranças armados com fuzil, cacete. Eu falei, que porra é essa, Gabriel? A primeira vez que eu te entrevistei, tinha um segurança ali que eu tô falando, agora tem 4 com fuzil. Eu falei, pô, tô até com medo desse cara aqui. Você viu quem veio comigo? Tem até bombeiro aqui, agora fodeu. Próximo. Eu não dei a nota, né? Vou dar Qual a nota nota? 2 pra ele, 3. 3. E a Rede Globo? Eita. A qualidade da produção deles é excelente, foda. né? Assim, não tem como negar. Acho que tem... Eu vou dar 5 pela média, assim. Acho que... Pelo jornalismo e pela produção. Eu acho que a Globo, cara, não dá, eu vou dar 6. Vamos melhorar a nota, eu vou dar 6. Dá 6. Acho que... Acho que eles vão preferir 5, porque 6 é a mesma nota que o Bolsonaro. Eles não querem nada. Tá bom, não, acho que até tô sendo injusto, talvez. Acho que vou dar 7, então. Já que eu dei 6 pro Bolsonaro, eu vou dar 7 pra eles. Tá bom. Porque, assim, eu acho que se você olhar o todo, o trabalho deles e tal, cara, é uma coisa de outro mundo. Não, eu morei fora, até produção, até comparando com outras televisões lá fora, em termos de produção, de imagem, tudo mais, até profissionalismo, eles são do caramba. Basta ver agora que o futebol é transmitido por outros, né? A gente olha e fala, eita, saudadinha. Exato. Aí eu vou botar algumas questões. E sinceramente, Rica, tem uma coisa que vale para toda emissora. O Brasil talvez tenha um problema que não é nem da Globo, é do Brasil, de não ter posicionamento claro, né? A gente vai lá para fora e você vê muito claramente, a Fox é uma coisa, né, tal, CNN e tal, você sabe o que é. Aqui não. A Globo já foi favorável à ditadura, hoje briga com o Bolsonaro, já ajudou a eleger o Bolsonaro também. Então, assim, eles mudam com o tempo. Agora, tá errado? Até que ponto? Né? Tem um limite ali do jornalismo? Tem, eu acho que deveria ter. Mas qual é o limite? Qual é a participação deles? O que vocês influenciam? Então, assim, não é porque eu discordo, e eu discordo bastante de alguns elementos, que necessariamente o que eles fazem está errado. Sim. Né? Por isso Não, que... é uma escolha. Por exemplo, você pega lá, essa semana tinha uma manchete lá, Brasil atinge 2 dígitos no desemprego e não sei o quê. Mas essa notícia poderia ter sido dada de que o desemprego diminuiu desde 2017. Não, essa prefere ser dada da maneira negativa. Esse é o meu ponto. Você manipula de acordo com suas intenções. Meu ponto é esse. Se não é a Globo. Sim, mas o jornalismo não deveria ter intenções. É jornalismo, exato. Em tese, né? E eles fazem o que todos fazem. Exatamente. A diferença é que talvez tenha mais evidência. Por ser a Globo. Por ser a Globo, a gente vê mais e talvez discorde mais em alguns momentos do que outros. Né? Mas eu concordo, eu vejo isso em várias matérias. Assim, você vê a mesma matéria, dois canais diferentes, totalmente diferente. Totalmente diferente. A intenção. Próximo. Se tiver, né? Que eu nem sei se tem mais. E o Haddad? Botar ele junto com o Boulos ali, como eu não conheço ele também, de São Paulo. Foi mal prefeito também, né? A bosta, botou ciclovia no meio da rua, cagou tudo. Botar 0. Próximo. Essa aí eu sei que você vai querer. Dá pra dar nota negativa? Puta, todo mundo que eu boto aqui, os caras falam isso. Não, olha só, vamos lá. Eu tenho 2 coisas que me incomodam muito com o Lula. É a corrupção, que é notória, né, e não é questão de opinião, né? Ele foi condenado. Né? O que o STF fez não foi dizer que ele era inocente. Exatamente. Né? São coisas totalmente diferentes. Ele não foi condenado pelo Moro. Ele foi condenado pelo STF. Pelo STJ, pelos desembargadores, por todo mundo. E agora mudou. Então, assim, primeiro é corrupção. Exemplo ruim para o país. Um exemplo de liderança ruim, que eu acho que é o exemplo que o Brasil não merece e não deveria ter. E o segundo ponto, eu me incomodo talvez até mais o que ele deixou de fazer. A gente está discutindo hoje reforma tributária, reforma administrativa, reforma da Previdência, que passou já, marcos setoriais que a gente já aprovou, alguns que não foram aprovados. Tudo isso, ele tinha poder político, ele tinha liderança dentro do Congresso Nacional, para fora também. Ele poderia ter aprovado tudo isso, e principalmente a educação. A educação no Brasil nos últimos 20 anos, ela piorou. Só que ela aumentou o quê? Número de anos do jovem na escola. Por quê? Aprovação automática, um monte de coisa que, claro, não é tudo... Isso gera um dado estatístico positivo, né? Investiu em universidade. Nenhum país do mundo resolveu esse problema investindo na universidade. Não estou falando que... Acho que as pessoas têm que ter direito de ir para a universidade e tudo mais, quero que tenha mais acesso e tal. Até uma discussão que é engraçada, né, no Brasil. O pessoal que é contra, por exemplo, uma universidade pública poder cobrar mensalidade, é o que quer que tenha mais pobre na universidade. Mas
Se você talvez cobrasse para quem pode e não cobrasse do mais pobre, talvez você tivesse mais pessoas pobres tendo acesso à universidade. Então, assim, tem toda uma discussão. E eu acho que isso, para mim, é o que mais me incomoda nele. Ele era um cara super poderoso para dentro e para fora do Brasil e que poderia ter aprovado todas as reformas estruturantes e, principalmente, investido em educação básica. Não investiu. O Brasil não avançou em nada em educação básica. Nada. Você concorda que a educação no Brasil, quando a gente fala educação, muitas vezes a gente está falando da quantidade de escolas, desvio e tal, não. A forma com que a pessoa é educada numa escola. Você concorda com as críticas de que é muito ruim? Você concorda que a pessoa deveria saber menos sobre a Atenas solitária e mais sobre educação financeira? Tudo isso. Porque realmente é difícil, né? A gente sai de lá sabendo 80% a gente não vai usar para porra nenhuma e o que a gente deveria saber, a gente não sabe. Ô, Rica, você está falando de quem sai com algum conhecimento, que é inútil, mas ainda sai com algum conhecimento. Uhum. Mas a gente está falando que a maioria das crianças não sabem nem ler e escrever e nem matemática básica. É mais básico do que você está falando. Não é se você vai aprender sobre química orgânica ou sobre matemática financeira. É se você vai aprender. Então, além de discutir a grade curricular... A rede social mostra isso. É verdade, é verdade. Além de discutir a grade curricular, você deveria aprender mais cálculo, geometria, trigonometria e tudo mais, ou você deveria aprender o básico de matemática financeira. A gente está com o problema das crianças aprenderem alguma coisa. Então, é muito ruim a nossa educação. É muito ruim. E o Rio de Janeiro, olha só, Rio de Janeiro. Sabe qual é a posição do Rio no ranking dos estados, no IDEB, que é o Índice da Educação Básica? 20º. São 27 estados, o Rio é o 20º. Mas já não vai cair. Já vai se manter na Série A, pelo menos. Tá bravo. Tá feia a coisa. Tá feio. Próxima. Eduardo Paes. 6. 7. Olha ali. É que depois do Crivella ele ganha até ponto, né? Do Crivella é difícil. Próximo. Tite, você gosta de futebol, Tite? Cara, eu defendi muito ele na seleção quando ele foi escolhido para treinar, mas depois da última Copa, acho que ele tinha que ter saído. E agora, vamos trazer ou não? Hã? Vamos trazer essa... Tá difícil, né? Mas, assim, tá melhorando, mas eu acho ruim. Eu sou a favor de continuidade. Mas continuidade quando você faz um trabalho que faz sentido e que deveria ser continuado, que não deu resultado ainda, mas que vai dar resultado. Eu não gostei do trabalho dele na Copa. Acho que ele escolheu muito mal na última Copa. Agora, eu sou torcedor. Eu vou torcer. Nós queremos o título, né? Exato. Então, assim, se ele tá lá, eu quero que ele ganhe. Eu não vou torcer contra. É igual presidente, prefeito, governador. Quando claro, porra. Campanha, mandato é mandato. Depois que o cara foi eleito, eu quero que dê certo. Pô, se der errado, tem gente que se fode. Exatamente. Não faz sentido Então, isso. assim, eu quero mais aquele queime minha língua Tomara. que seja o melhor técnico da história. Nossa Senhora. O Brasil ganhe 7-0 de todo mundo. Mas assim, eu não confio tanto. Melhorou, né? Acho que ele começou a botar mais os jovens e tal. Eu gostei disso. Mas, assim, eu gostava mais dele, o técnico do Corinthians, né? Daquela época eu gostava dele. Vou dar nota 7 pra ele. As pessoas que eu quero ver mais felizes esse ano é ele, o Neymar, esses caras. Político, foda-se. É o ex. Próximo. E a Xuxa, hein? Que era uma personagem da nossa... Infância. E virou uma figura controversa, política. Pois é. Eu vou dar um 6 pra ela também. Acho que ali na média, 6, 7. Pela história. Foi primeira dama do Brasil, pô. Mulher do Ayrton Então, Senna. E do Pelé, né? Porra, ela atingiu o cargo de primeira dama 2 vezes, porra. Não é qualquer um, não. Mas tem gente que olha só para uma ótica, né? E aí volta a dizer, eu acho que ela tem lado bom e lado ruim. Todo mundo. Como todo mundo. Agora, não dá para negar o que ela fez, né? Que ela conseguiu. Tem uma série da Netflix que não é muito boa, não, mas eu assisti, que é sobre uma ex-famosa no Brasil, e que ela fala para uma famosinha de agora, fala, na minha época eu recebia carta. Samantha. Eu assisti também, então, cara, achei que só eu tinha assistido. É a primeira vez que alguém fala dessa série comigo. Eles estão representando meio que uma figura como a da Xuxa. E eu achei interessante isso, porque é verdade, né? Cara, a Xuxa recebia milhões de cartas, na época que você tinha que ter o trabalho de redigir uma carta, mandar para as pessoas, né, e tal. Hoje você vai lá e dá like na rede social. É muito mais fácil ser famoso hoje do que naquela época. Porra! E ela conquistou um império, né, nesse sentido,
Que eu Não, acho é que tem que indiscutível valorizar. que essa É mulher igual a conseguiu. Anitta, cara. A Anitta, assim, hoje, né? Acho que, É. comparando. Eu posso discordar dela politicamente, pode ser o quê, mas, cara, nem sei se eu discordo tanto ou ela que tá fazendo o personagem, né? Porque acho que tem um pouco isso. Né? Pode ser, não sei. É. Ela não quis vir aqui porque ela não queria falar de política. Eu Ah, é? falei, pode vir que eu não falo de política se não quiser. Não quero. Não. Mas eu acho que, assim, não valorizar o que ela representa em termos de empresariado, em termos de Ela é uma estratégia. inspiração, de Lógico. alguma maneira, né? Porque É. assim, eu não gosto desse... Peraí, ela fez honesto. É verdade. Ela chegou trabalhando, não É. roubou ninguém. Então, respeita, né? Que é foda. E discordar de política, você discorda em casa, na família. Por que você vai... Claro. Né, você gosta do seu primo que é de esquerda Claro, e não pô. pode gostar da Anitta porque ela é de esquerda? Não tem, Né? Não tem... Tem o menor sentido isso. Paulo, eu gostei muito do papo. Que bom. Cara, desejo muito boa sorte pra você.